A palavra de Deus que hoje vamos meditar está no Evangelho de São João, capítulo 2, versículos do 13 ao 25. João, capítulo 2, versículos do 13 ao 25. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O zelo por tua casa me consumirá. O zelo pela minha casa, diz Jesus, me consumirá. É o zelo pela casa de nosso Senhor. Nosso Senhor tem zelo por aquilo que é dele. Nosso Senhor tem zelo por aquilo que pertence a ele. E não somente o templo de pedras, uma construção, mas principalmente o templo humano. Aquilo que somos nós, o que temos dentro do nosso coração. O templo do Espírito Santo. O templo do Espírito de Deus que habita em nós, que somos nós. Nosso Senhor nos adverte hoje para que nós também tenhamos zelo por aquilo que é de nosso Senhor, por aquilo que é de Jesus. Que nós também tenhamos zelo pela casa de Deus. Pela casa de Deus, templo, como matéria, como pedras, tijolos, sim. Mas que nós também tenhamos zelo pelo templo do nosso corpo, do nosso físico, da nossa alma, porque nós somos de Deus. Nós somos do Espírito Santo, nós somos do céu. Nós somos herança do céu, não somos deste mundo. Então, a palavra de Deus neste dia do Senhor, neste dia sagrado, dia do Senhor, vem nos convidar a termos um olhar atento para aquilo que é de Deus. E quando eu digo um olhar atento para aquilo que é de Deus, é ter um olhar atento a tudo, porque tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. A nossa vida pertence a Deus, a nossa família pertence a Deus, os nossos bens materiais pertencem a Deus, a nossa igreja pertence a Deus. Vamos ter um zelo
um zelo de não misturar as coisas mundanas com aquilo que é sagrado. Não tratar o sagrado de uma maneira mundana. Não profanar o que é sagrado. Nós não podemos profanar o que é sagrado. Não podemos viver o Evangelho, viver a palavra de Deus de qualquer maneira. Ou usar a palavra de Deus, usar o Evangelho para proveito próprio nosso. Para proveito próprio da nossa vida. Seja ela espiritual, seja ela material. Não podemos fazer do Evangelho, fazer da palavra de Deus algo para me vangloriar, para me sustentar. O que é de Deus e tudo é de Deus. Nós pertencemos a Deus. Nós somos do céu, moradores do céu, pertences do céu. Por isso precisamos ter um zelo grande com a casa de Deus, sim, com a casa de Deus, construção humana, com a casa de Deus, templo humano, templo de pedras, a nossa igreja. Nós precisamos ter todo o zelo, todo o cuidado, todo o respeito, até mesmo ao entrar dentro de uma igreja, nós precisamos ter todo o respeito nas vestes, nós precisamos ter todo o respeito no nosso comportamento, na nossa maneira de ser. Vamos trazer este evangelho para os dias de hoje. Quando nós entramos dentro de uma igreja, nós não ficamos conversando alto, falando alto ou falando de qualquer assunto, porque estamos num lugar sagrado. Ali Jesus habita, Jesus eucarístico está ali. Nós precisamos ter toda a nossa atenção e respeito com o que é sagrado. E viver de uma maneira respeitosa e viver de uma maneira sagrada o que é sagrado. Mas também precisamos ter todo o cuidado com o nosso corpo humano, com a nossa alma espiritual. Precisamos tratar o nosso interior de uma maneira sadia, porque o seu corpo não te pertence. Assim como o templo humano, construção humana, uma igreja, não pertence a nós, pertence a Deus, o nosso físico também não pertence a nós, pertence a Deus, e nós também somos igreja. O teu físico é uma igreja, o teu corpo físico é uma igreja. Precisa ser cuidada, precisa ser zelada. O que é que você está permitindo entrar dentro do seu coração? Porque o seu coração pertence a Deus. O seu coração, meu amado, minha amada, é templo do Espírito Santo. Quais os sentimentos, quais os pensamentos você está permitindo entrar dentro deste templo sagrado? Quais são? O zelo por tua casa me consumirá. O que é que nós estamos fazendo do nosso templo humano, físico e espiritual? O que é que eu estou fazendo? Estou tratando o meu corpo de qualquer maneira, começando pelo coração, pelos sentimentos. O que é que eu estou trazendo dentro deste coração para viver o meu dia a dia? Os meus sentimentos, as intenções do meu coração, aquilo que eu faço para o outro de bom, aquilo que eu faço de não tão bom para o outro, quais são as intenções do meu coração? Quando eu vou até o outro, quando o outro pede ajuda, quais são as intenções do meu coração diante da igreja? Diante das realidades das igrejas, das pastorais, dos movimentos, naquilo que eu posso servir, no dom que Deus me deu. Deus me deu dons, mas eu estou colocando a serviço da comunidade? Eu estou colocando a serviço do outro? Ou eu estou oprimindo este dom dentro de mim, dizendo eu não posso, eu não sou capaz, eu não quero?
O que é que eu estou fazendo comigo? Porque eu não pertenço a minha vida pertence a Deus. A minha vida pertence a Jesus. A sua vida pertence a Jesus. Neste dia do Senhor, nós somos convidados, intimados pela palavra de Deus, a viver uma vida diferente, a viver uma vida nova, uma vida renovada. Neste dia, nós somos convidados a expulsar de dentro de nós todo o mal, a expulsar de dentro do nosso coração toda desordem que nós mesmos permitimos que entrasse dentro do nosso coração. Toda desordem, nós somos convidados nesse dia a expulsar de dentro do nosso coração, de dentro dos nossos pensamentos. Qual é a desordem que está ocupando seus pensamentos? Quais são as desordens que estão fazendo com que o nosso coração, com que a nossa vida se afaste do Evangelho, se afaste da palavra de Deus, se afaste da Eucaristia? Aquilo que me afasta da Eucaristia não é de Deus. Aquilo que me afasta da Santa Missa, aquilo que me afasta da oração do Santo Terço, aquilo que me afasta da adoração a Jesus, da palavra do Evangelho, da palavra de Deus, não é de Deus. E precisa ser expulso também de dentro de nós. Vamos dar hoje a Jesus livre acesso para que Ele expulse de dentro do nosso templo físico, aqui, todo o mal que nós permitimos que entrasse dentro de nós. Porque todo mal entra dentro do nosso coração porque nós permitimos. É eu que dou livre acesso para que o mal entre. Sou eu que dou livre acesso. Mas hoje, eu e você vamos pedir a Jesus, vamos suplicar a Ele que afaste de nós este mal. Que nos livre deste mal. Que nos liberte deste mal. E nos dê a graça de uma vida nova. De colocar ordem aonde estava desordenado. Onde havia desordem, para que haja ordem, equilíbrio, onde tinha desequilíbrio, para que volte ao equilíbrio. E que o Espírito Santo possa nos convencer disso, possa nos mostrar, que o Espírito Santo possa vir até nós, nos agindo em nosso interior, nos revelando essa verdade. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Muitos creram no seu nome porque viram os sinais que ele realizava. Mas Jesus não lhe dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Jesus nos conhece por dentro. Ele não conhece somente o nosso exterior, ele conhece a nossa alma, porque fomos feitos por ele. Ele conhece a nossa alma, o nosso espírito, não somente o exterior, mas tudo é dele. Tudo é dele. Não basta viver de aparência. Eu não posso viver de aparência, você não pode viver de aparência. Precisamos viver verdadeiramente a palavra de Deus, o Evangelho, viver Jesus em nós, porque Ele conhece o nosso coração e o nosso interior. Que esta palavra de Deus hoje nos ajude a termos um grande zelo pela casa de Deus templo, mas também pela casa de Deus Espírito, o nosso corpo, o nosso físico, porque somos o templo do Espírito Santo de Deus. E expulsar de nós, do nosso interior, todo o mal,
toda bagunça, toda desordem. Vamos deixar e permitir que Jesus faça isso hoje em nós. Que Jesus entre no nosso coração e nos dê esta graça de sermos novos, limpos, purificados, restaurados. Se for necessário você procurar um sacerdote, procure. Se for necessário ir até um sacerdote, vá. Se reconcilie com nosso Senhor, porque precisamos viver uma vida nova, porque nosso Senhor quer de mim e de você esta vida nova. Obrigada, Jesus. Adorado seja por este momento e pela tua santa e poderosa palavra. Obrigada, meu Senhor e meu Deus. Muito obrigada, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.